muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir é Apocalipse 12, 1 a 10. Trata-se de uma mulher vestida de sol, um dragão poderoso e um filho indefeso. Qual a relação dessa passagem de Apocalipse com a devoção celebrada na festa da Assunção? Aliás, existe relação? Uma coisa podemos afirmar de antemão, que não existe um texto na Bíblia que fala diretamente da Assunção de Maria. Os relatos sobre a dormição, trânsito e assunção de Maria estão nos evangelhos apócrifos, isto é, aqueles que não entraram na Bíblia. Os apócrifos assuncionistas, que serviram de base depois para o dogma da Assunção de Maria. Trata-se de 5 livros que foram escritos entre os séculos III e XIII. Uma outra pergunta. Qual o sentido de celebrar a festa da Assunção de Maria em nossos dias? Qual o contexto desta celebração? Os evangelhos apócrifos assuncionistas narram que 3 dias antes de morrer, Maria recebeu de Jesus o anúncio de sua morte no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Outra tradição diz que foi um anjo que apareceu para ela. Nesse relato, uma palma lhe é dada como garantia da palavra de Jesus. Maria então se prepara para o dia em que sua alma sairia do corpo. Ela pede a presença dos apóstolos. Eles chegam então da missão. Primeiro João, seguido dos outros. Em sua casa, em Jerusalém, na presença dos apóstolos, como você pode ver no ícone, ela dormiu, o que pode significar morreu. Jesus, nesse momento, tendo vindo ao seu encontro, pede aos apóstolos que preparem o corpo e o levem até um lugar indicado por ele, no vale de Josafá. Tem lugar dessa tradição ainda hoje. A alma de Maria é levada ao céu pelo anjo Miguel e Jesus. Repare no ícone, nas mãos de Jesus, a alma de Maria. Durante o cortejo, judeus querem destruir o corpo de Maria. Quando Pedro e os apóstolos chegam a um sepulcro, eles depositam o corpo de Maria e sentam à sua porta. Jesus aparece novamente rodeado de anjos. Ele saúda os apóstolos com o desejo de paz. Exalta o fato de Maria ter sido escolhida para que dela ele pudesse nascer. Por fim, ele pede aos anjos que levem o corpo de Maria para o céu, como você pode ver na imagem. Fato que veio a ser chamado de Assunção de Maria. Quando o corpo de Maria chega ao céu, imagem abaixo, Jesus coloca a alma novamente no seu corpo glorioso e a coroa como rainha do céu. Fato esse celebrado nas coroações do mês de maio pelas nossas comunidades. O surgimento dessa literatura apócrifa no século III marca o momento em que a Igreja passa a reconhecer com mais destaque o papel de Maria na história da salvação. Dogmas de fé sobre Jesus já estavam em processo de sedimentação. Restava então valorizar, a pedido dos próprios cristãos, a presença de Maria na história da salvação. Por isso, alguns textos bíblicos também foram sendo interpretados à luz da presença e do papel de Maria. Um deles é Apocalipse 12, 1 a 10, que não é texto mariano, mas foi entendido como tal a partir do século IV. A literatura apócrifa se expandiu e encontrou novos elementos para atribuir a Maria a partir do início do 2º milênio do cristianismo, isto é, no ano 1000, como o medo de morrer e de ir para o inferno. Então Maria, nesta condição, ela passa, na Idade Média, a Igreja faz dela a advogada dos cristãos diante de seu filho, Jesus, que age como juiz na hora da condenação.
Veja a imagem do juízo final que aparece ao lado. Quem tivesse sido fiel, devoto de Maria, estando no purgatório, considerado antecâmara do inferno, seria libertado por ela no primeiro sábado depois de sua morte. Surge então com isso a Maria Gloriosa, para fortalecer, naquela época, o poder da Igreja. O texto de Apocalipse 12, 1 a 10, trata em linguagem apocalíptica, isto é, fala de forma figurada, da realidade de perseguição dos primeiros cristãos. Interpretá-lo na perspectiva mariana significa atualizá-lo. A linguagem apocalíptica é de esperança, guarde bem isso, e não de medo. Os primeiros cristãos são chamados, a partir desta linguagem, a resistir, a esperar diante do dragão que aparece nesse texto, que é nada mais nada menos que o Império Romano, que os perseguia, na figura de Nero e de tantos outros imperadores. O poder do mal é absoluto, forte, parece invencível. Tem 7 cabeças, 7 chifres, 7 diademas. 7 é o sinal da perfeição, chifre, sinal de poder, cabeça da mesma forma, diadema, poder áureo de rei. Sua cor é vermelha. O vermelho simboliza o sangue derramado por ele. O dragão, nesta linguagem, apesar de toda a sua força, será derrotado pela força do ressuscitado, que derramou sangue de vida nova, isto é, Jesus. E é nesse contexto que surge uma mulher, na linguagem apocalíptica, vestida de sol. Esse sol significa que ela participa da integração cósmica da criação divina. Ela tem a lua sob seus pés, uma coroa com 12 estrelas, os 12 filhos de Jacó e as 12 novas comunidades do povo de Deus. Ela está grávida. A gravidez significa que com muito sofrimento, com dores de parto, a comunidade do Messias, filho dessa mulher, haverá de vencer o mal, o poder do mal. E ainda que o poder do mal queira devorar o seu filho, ele nasce e vai para junto de Deus. E o que acontece com a mulher? Ela foge para o deserto. O que simboliza o deserto? Simboliza a presença da força de Deus na terra. A mulher é terrena, o Messias divino. Olha que coisa muito interessante em linguagem figurada. Resta-nos agora entender esses simbolismos apocalípticos em nosso tempo. Faço-lhe uma outra pergunta. Quais dragões precisamos vencer? Quem são, como o Nero de ontem, as bestas imperfeitas do 666? Explico. 66 chega a esse número a partir escrito em hebraico, César Neron, somando as letras que tem número, chega a 666. Nero que incendiou Roma com tochas de fogo formado por cristãos queimados vivos. Aliás, muitos de nós perdemos hoje o vigor dos primeiros cristãos. Mas os Neros continuam vivos, desejando a vida ou festejando a vida em avenidas e rodovias movimentadas de motos e mortes. Falei linguagem apocalíptica? Celebrar a Assunção de Maria significa, portanto, não retomar o poder glorioso e triunfalista a ela atribuído na Assunção, o que representou o poder da Igreja medieval, mas resgatar o poder libertador que ela nos mostrou no canto do Magnífica, em Lucas 1, 39 a 57. Não o poder do mal, mas a força que nasce de uma vida liberta, quando os poderosos serão destituídos de seus tronos. Alimentemos esta esperança para continuar vivendo em meio a dragões. Que Maria nos cubra com seu manto de ternura, de fé e de acolhimento. Quer saber mais sobre isso? Acesse mais informações nossas no YouTube. Compartilhe,
Fiquem com Deus. Um abraço.